Ei, povo! Tarde, né? Mas foi a hora que deu. Estou aqui. Finalizamos nossa sériezinha dos chakras. A gente já falou sobre energia, né? Nós falamos de que forma a gente troca energia e se abastece com ela através dos nossos chakras. Então a gente finalizou na quarta-feira passada com o nosso chakra coronário, que é a nossa ligação direta aí com o divino. E hoje, para vocês entenderem um pouquinho mais do meu trabalho, de tudo isso que eu falo, de energia, de feridas emocionais, de chakras, enfim, a gente vai começar a nossa sériezinha sobre feridas emocionais, né? Que são aquelas feridas que a gente traz desde que a gente diz, né? Que pode ser desde a gestação, como eu digo, que é a minha, né? Só que existem especialistas, e é uma que eu estudo muito e gosto muito, que é a Liz Bourbeau. Ela é muito sabedora de feridas emocionais e eu estudo muito através dos livros do que ela já botou aí para nós, né? Que diz também que essas feridas elas são ativadas, na verdade, né? Que a gente vem com elas já de vidas passadas, a gente vem através do nosso sistema, a gente recebe também muita coisa sobre essas feridas para a gente olhar e interromper, né? E ressignificar tudo isso que a gente não faz a menor ideia que existe na nossa vida e que controla a nossa vida. E a gente não sabe, né? Que é a nossa criança interior ferida, que são as nossas feridas emocionais, que são 5 principais, né? Que são as mais... Todo mundo tem, não adianta, não precisa ser todas as 5, mas tem gente que tem também, né? Não precisa ter todas as características. Hoje a gente vai fazer essa abertura, né? De que forma a gente reconhece, de que forma a gente conhece um pouquinho sobre essas feridas emocionais, essas 5 feridas emocionais, né? E aí, às quartas-feiras, a gente dá sequência à nossa série aí sobre feridas emocionais, as 5 feridas emocionais, tá? E aí, cada dia a gente fala de uma em específico. Eu falei num outro vídeo que é muito mais fácil a gente identificar no outro, né? Conforme vocês forem acompanhando, já deixa aí nos comentários, né? Se você se identifica, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre cada uma, né? E aí vocês me falam se faz sentido, se identifica com algumas das características, né? Com a máscara, que cada ferida doa para nós, com as armaduras, né? Características físicas, nosso corpo físico diz muito sobre as nossas feridas emocionais, né? Então, essa criança interior ferida, essas feridas emocionais são alimentadas pelo nosso ego, que é o que nós somos, que é a maior parte de nós, a nossa parte inconsciente, que é 95%. 5% só são as vezes que a gente faz escolhas conscientes. E muitas vezes a gente não sabe. Para quem está começando o processo agora, está entendendo um pouquinho melhor tudo isso, né? Então vamos começar a falar aqui sobre essas feridas emocionais, de que forma elas se apresentam,
né? Como é que a gente pode identificar? Mais para frente a gente fala sobre cada uma delas. E aí eu vou abrir com uma frase que eu achei nos meus cadernos. Hoje eu tenho vários, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto de estudar escrevendo. Então eu tenho muitos. Vira e mexe, vocês veem aqui na mesa. Ali tem mais um monte, dentro daquele quarto tem mais um monte. Eu gosto muito de escrever. O negócio é que eu vou escrevendo em cada um pouquinho e depois eu vou ter que juntar tudo. Mas isso é lá quando der. E a frase que eu acredito que seja de Bert Hellinger, porque eu não lembro, e também não escrevi o autor, não é minha. Então, hoje dou um lugar em meu coração às histórias e dores da minha família sem precisar repeti-las. Por quê? Porque inconscientemente, por fidelidade ao nosso sistema, fidelidade inconsciente, por lealdade inconsciente ao nosso sistema, a nossa criança interior, ela trabalha, né, dessa forma de proteger a gente, né, das dores desses traumas, que é de onde vem essas feridas emocionais, né? A nossa criança, ela não quer que a gente agora, adulto, passe de novo e de novo pelas dores daquele trauma que já está instalado e que inconscientemente a gente vibra, a gente vive, a gente reage através dessas dores, através dessas feridas, para a gente não sentir mais a dor. Muito louco, mas muito verdade. E tudo que a nossa criança ferida faz é querer pertencer. Ela não quer ser excluída do sistema, né, de pertencimento, do sistema de origem dela. Então ela vai fazer tudo para a gente mostrar para o nosso sistema, reagindo, querendo poupar a gente, dizendo para nós, e isso tudo é o nosso inconsciente, tá, gente? Que é 95%, que é o nosso ego, que somos nós. Todos nós. Para a gente poder pertencer. Então, dizendo que a gente tem que agir daquela forma, né? Que a gente tem que ser, de repente, um escapista o tempo inteiro, porque eu tenho a ferida da rejeição, né? Ou eu sou um escapista, ou eu vou arrumar situações para sair de qualquer tipo de relacionamento. Tá tudo dando certo, aí de repente eu não dou conta mais. Não dou conta de ter atenção. Eu quero atenção, só que eu não sei receber, porque eu tenho uma ferida da rejeição. Essa criança sentiu essa dor, foi traumático. E esses traumas, eles ficam, eles se consolidam em nós como sentimentos e reações. E é tudo isso que é a nossa criança interior ferida, que são as nossas feridas emocionais, que a gente vive uma vida inteira e não tem noção, que a gente vive em reação a essas dores. Como que a gente sabe disso? Os gatilhos externos estão aí todos para mostrar para nós, né? Existe aí ai meu Deus, como é que chama? A teoria do espelho, né? O que eu não gosto em você, eu corrijo em mim, para quem já começou um processo de autoconhecimento, porque no primeiro momento a gente conhece alguém, tá tudo muito bem, e não demora muito, a gente começa a enxergar muitos defeitos, vários defeitos, várias coisas que não deixam a gente mais satisfeita com aquela relação, né? Com aquele relacionamento, seja ele de qual espécie for. Só que aí a gente tem que olhar em nós, porque está em nós.
E dentro de um relacionamento afetivo, dentro de um relacionamento amoroso, se cada um não for olhar as suas próprias feridas, se não for ressignificar, se não for rematernar essa criança, porque um relacionamento de casal, o relacionamento é uma persona. Ela tá aí com todas as características e todas as dores dos dois. Então, se os dois, cada um individualmente não for olhar para as suas próprias questões, para a sua própria inconsciência, para a sua própria ferida emocional, pegar a sua criança interior ferida e entender ela, rematernar, botar no colinho e botar ela dentro de você de novo, você vai estar sempre procurando pela tampa da sua panela a partir de um momento do relacionamento, da metade da sua laranja, sem entender que você é um ser inteiro. Ninguém completa você. Ninguém completa. Você é um ser inteiro. E você só vai ter um relacionamento inteiro, verdadeiro, saudável, quando você entender que você é inteiro. De que forma você vai fazer isso? Autoconhecimento. Psicólogo. Terapias. E é dessa forma. E por aí vai. Eu comecei o meu processo através de uma frase que eu ouvi numa reunião da Kabbalah há 7, 8 anos atrás. Que o Rabino falou sobre não reação. Foi aí que deu um se liga na minha consciência, que entendeu que existe isso, né? Que existe... é verdade. Eu não vivo através do que eu escolho o tempo inteiro. Eu vivo através de reações, de gatilhos de terceiros e quartos, de gatilhos externos. E aí eu vou na roda de Sansara, sempre reagindo, sempre na dor, sempre repetindo padrões, repetindo ciclos que nunca terminam. Porque não tem, esses 5% ainda não foram ativados dessa forma como foi para mim, com a história do Rabino falando sobre não reação. E eu espero que eu possa ajudar dessa forma. Eu espero realmente que vocês entendam um pouquinho, né? Porque também não dá para entender tudo, isso não é uma aula. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho do que é o processo de autoconhecimento, e eu falo muito do meu, estou aqui compartilhando o meu processo, né? Que aí esses 5% conscientes não foram ativados, não se ligaram ainda em algum gatilho do bem que vai fazer você entender que existe essa inconsciência, que existe esse ego, que nós somos hoje esse ego até a gente começar o nosso processo, e que é através desse ego que a nossa criança interior ferida se alimenta. É através desse ego que todas as reações das nossas feridas emocionais se apresentam. É através desses 95% que é o nosso ego, que somos nós. Olha que louco, gente, como tudo vai se encaixando. Que somos nós, que tudo acontece e a gente só sobrevive. Não existe vida. Depois que a gente começa esse processo, a gente entende que não teve. Cresci, trabalhei, namorei, casei ou não, fiz filho, separei e arrumei outro, briguei com a minha mãe, saí com raiva de casa, mas não deu certo na rua porque eu sou dependente emocional. Voltei para minha mãe e tudo vai de novo.
trabalho com qualquer coisa, mas trabalho por obrigação. Não gosto. Rapidinho você já não quer mais, já não tá rendendo no trabalho, sai do trabalho. Tenta fazer outra coisa qualquer que não é o que faz vibrar seu coração. Que não é na sua estrada, que não tá na sua estrada. Só que você ainda não teve o start de entender que sim, você pode viver e não sobreviver. É esse start. E eu espero que alguma luzinha se acenda aí. Então hoje a gente vai começar a falar sobre as 5 feridas. Vamos fazer um resumão aí, falar mais ou menos. E depois a gente começa a falar sobre cada uma delas. Tá meio escuro, né? Ou eu que não tô enxergando nada por causa do reflexo. Enfim, vai assim mesmo. Então, a gente falou aí da teoria do espelho, né? Que normalmente, primeiro, a gente só identifica o erro no outro. Só que a gente tem que entender que o que tá no outro, que não agrada a nós, está em nós de alguma forma. Michele, isso não é possível. Tá bom. Tá tudo bem. Quando você achar que isso é possível, a gente conversa de novo. Mas vai prestando atenção aí. Vai ficar na playlist. Assiste também a playlist lá dos chakras. Tem vídeo até aí. Rapidinho, gente. Tá? Então, traumas que a gente passou. Claro que a gente vai falar dessa vida. Tem gente que não acredita em vidas passadas, né? Em encarnações passadas. Tem gente que não acredita que a gente recebe tudo isso dos nossos ancestrais, pais, avós, bisavós e todo o nosso clã. E tá tudo bem, mas em alguma coisa é energia. Energia é física, é ciência. E tá tudo bem. A energia não tem fim. Ela se transforma. E essa energia é informação que vai passando através do nosso inconsciente. Com a nossa expansão de consciência, a gente vai mudando o nosso inconsciente, mudando a nossa inconsciência, expandindo a nossa consciência. A gente colabora para a expansão da consciência do todo. A gente diminui a inconsciência coletiva. A gente expande também a consciência coletiva. E dessa forma, a gente com certeza vai ter muito menos atrito, vai ter muito menos guerra, vai ter muito menos diferenças. E é isso. Então, traumas, feridas emocionais. Tem as dores que a gente conhece, né? Que são as físicas, a gente cai, se rala, se corta, vai lá, passa uma pomada, passa um soro, passa alguma coisa, bota um band-aid. Às vezes leva um ponto, bota um gesso. Essas a gente sabe. Só que as feridas emocionais, a gente não tem conhecimento até a gente dar o start no nosso processo de autoconhecimento, de autocura e de expansão da consciência. Então, traumas são vivências condensadas em sentimentos. Traumas que nós vivemos, né? As feridas que a gente internalizou, esses traumas viraram sentimentos e viraram essas feridas. Condensadas em sentimentos, pensamentos e comportamentos com origem em diferentes momentos da vida e que não conseguimos superar ou não aceitamos. Nos transformamos em prisioneiros dessas emoções. Saúde mental é gerenciar com habilidade desafios
desafios. Envolve transformar essas emoções e esses modos de pensar sem gerar sintomas, de maneira que nos sirvam como impulso para superar a nós mesmos. E quando eu falo que tudo começa e termina em nós, realmente tudo começa e termina em nós. Quando eu falo que não tem como a gente voltar no passado e mudar a história da nossa família, de dor, de sei lá, qualquer coisa, de vergonha que gera culpa, tudo isso são traumas, tudo isso vem. Não tem como ir lá no passado e mudar nada que aconteceu, tem como a gente mudar agora. O que faz a gente repetir o tempo inteiro a mesma coisa. Quando nos esquecemos e não cuidamos de nossas feridas, elas acabam fazendo parte do nosso inconsciente e influenciam, manchando os nossos pensamentos, o nosso estado emocional e o nosso comportamento. E passamos a colecionar carências afetivas em nosso interior que se originam muitas vezes na nossa infância, mas que despertam e ou são reforçadas quando não a curamos. A dica tá aí. Assim, muitas vezes encontramos naqueles que estão perto de nós carências muito parecidas com as nossas. Eu já falei em algum vídeo que a gente se relaciona através da nossa carência, através das nossas feridas. Num primeiro momento tudo é lindo, mas depois a gente começa a ter uma outra percepção. E aí vem a teoria do espelho, a lei do espelho, enfim. Isso é exatamente o que a união provoca. Por exemplo, duas pessoas que sofreram muito por amor se encontram e descobrem que o amor não é sofrimento. Esse casal foi unido pela mesma ferida. Ambos viram seus reflexos, mas é preciso ir com cuidado, porque as feridas que unem também podem separar. Olha, gente, eu falei isso? Não tenho certeza, mas eu estava com esse pensamento, eu acho que eu falei. Se cada parte de um casal não curar suas feridas pessoais, cedo ou tarde elas vão começar a prejudicar o relacionamento. Inseguranças, medos, ciúmes, posses. É como se a vida procurasse enviar reflexos que vão marcar o caminho que você precisa percorrer para crescer. Todo gatilho, a história do que até o que não é bom, até que o que não é bom, né, ou é bênção ou é lição, é isso. Porque tudo que não dá certo, tudo que finaliza, tudo que tem um desfecho, né, se for trágico, vai ficar para a próxima geração e vai ficar para quem ficou olhar isso. Mas é exatamente para isso, para a gente identificar em nós essas feridas, essa inconsciência, essa criança, tudo isso. Marcar o caminho, é como se evitar, percorrer para crescer. Se você não os analisar e não ligar para as informações que são fornecidas, não irá evoluir. Ou muito pouco e lentamente. E seus relacionamentos serão muito frágeis. Gente, tenham como relacionamentos todo tipo de relacionamento. É muito difícil a gente encontrar alguém que tenha um relacionamento perfeito dentro de casa, com a família. E aí começam as exclusões. E aí começa todo o problema no sistema e na vida financeira, de relacionamento profissional. Uma coisa está ligada à outra, né? A gente falou de energia,
A gente falou de bloqueios energéticos, o que ocasiona no nosso corpo físico, na nossa saúde mental e emocional. E aí agora a gente está falando aí das feridas que provocam esses bloqueios. Seus relacionamentos serão muito frágeis. Por isso, os vínculos que mantemos com os outros levam em consideração a teoria do espelho. Podem nos trazer uma informação muito valiosa sobre nós e o estado dessas feridas que ainda não conseguimos incluir na nossa história. E aí, as 5 feridas emocionais. Nosso ego é alimentado pelas nossas crianças feridas, pelas nossas dores, pelas nossas feridas emocionais. Esse ego é alimentado disso, essa inconsciência é alimentado disso, das nossas feridas. E quanto mais a gente vive elas, mais a gente alimenta nosso ego, mais a gente alimenta a nossa inconsciência, mais a gente vai passar pela vida sobrevivendo. Mais a gente vai viver relacionamentos tóxicos de todas as formas. Mais a gente vai se lascar na nossa vida profissional, mais a gente vai se lascar na nossa vida financeira. Mais vícios a gente vai ter. Então, a aceitação das experiências traumáticas é o ponto de partida para a aceitação do nosso eu adulto. O nosso eu verdadeiro. Agora, aqui a gente não está falando com criança. Não adianta ficar, mas minha mãe, mas minha ex-mulher, mas meu ex-marido, mas fulano, ciclano, Zezinho, Mariazinha da beira da praia. É você, começa e termina em você. Entende a parte do termina em você. Você pode parar com todos esses gatilhos. Você pode olhar para qualquer espelho, é um processo, tá? Não é mágica. Você pode olhar para qualquer espelho que não vai ser gatilho mais para você. Porque antes de você criticar qualquer gatilho, antes de você apontar o dedo para qualquer gatilho, antes de você dizer que você faz melhor do que qualquer gatilho, você vai conseguir respirar o 1 segundo entre a ação do outro e a sua reação que você está acostumado e vai falar, opa, vou olhar em mim. Peraí. E aí a gente começa a parte da não reação. E a parte da não reação é libertadora. Não vai acontecer da noite pro dia. So sorry. Vamos reagir um monte ainda. Mas vai diminuindo e dependendo do que você quiser realmente para você. Porque as terapias estão aí. Nada disso substitui a psicologia, a psiquiatria, os médicos que você vai na sua vida, os remédios que você toma, nada disso substitui. Mas soma. E o processo, ele se acelera. E o desmame começa muito mais rápido. Acontece muito mais rápido. E, consequentemente, a aceitação do nosso eu adulto e, consequentemente, o caminho do perdão e da liberação do nosso eu consciente, que é esses 5% amado que a gente quase nunca dá ideia para eles, mas que é o que a gente tem que ser. É esses 5% que a gente tem que expandir para a gente sair dos 95% inconsciente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente deixa de alimentar o nosso ego, a nossa inconsciência? Tratando as nossas próprias feridas. Rematernando a nossa criança interior ferida. A partir disso, começaremos a fazer escolhas conscientes e não mais reagir através do ego. É necessário uma boa dose de coragem. Tá escuro, né, gente?
é necessário uma boa dose de coragem, pois inevitavelmente tocaremos em velhas feridas e o seu ego vai fazer de tudo para que isso não ocorra. A cura. Por quê? Porque ele é alimentado exatamente das nossas feridas, das nossas reações. O uso de máscaras, eu falo muito em máscaras, né? Máscaras, armaduras. O uso de máscaras é a consequência de querermos esconder de nós mesmos ou dos outros aquilo que ainda não resolvemos dentro de nós. Essas máscaras são formadas ainda na infância, já que por algum motivo não podemos ser nós mesmos e, portanto, tivemos que criar uma nova personalidade para agradar aos outros e pertencermos ao sistema. Eu falei, né, que a nossa criança, ela não quer ser excluída. Então, ela vai usar a máscara da boazinha, ela vai usar a máscara da salvadora, ela vai ser a que depende, a que faz tudo para agradar, né? Aquela criança que, ai, minha filha é perfeita, meu filho é perfeito. Não dá trabalho nenhum, mas lá dentro já existe uma ferida enorme naquela criança, porque ela não teve a chance de ser ela. E aí, quando a gente for falar das feridas, vocês vão observar a obesidade, vão observar a anorexia, vão observar a bulimia. Então, vamos continuar. Eu escrevo, mas eu falo um monte. Pertencermos ao sistema. Então, a nossa criança faz tudo para não ser excluída, para pertencer. Certo? E aí a gente fala muito isso na visão sistêmica, né? Que é outra coisa que tem que crescer no universo, é a visão sistêmica. Porque quando a gente põe ordem no amor, a gente evita. Para nós agora, a gente olha para as nossas feridas, a gente olha para as nossas dores, a gente olha para a dor que vem através do nosso sistema, né? Toda essa roda de samsara, de dor, de raiva, de ira, de medo, de tudo que não é legal. E a gente interrompe tudo isso em nós. Consequentemente, nossos descendentes vão se beneficiar. Então, que máscaras são essas, né? A gente tem 5 feridas. A gente tem a ferida da rejeição, a ferida da humilhação, a ferida da traição, a ferida da injustiça e a ferida do abandono. As mais comuns, que quase 100% de nós temos, é rejeição e abandono. Eu estudo muito pelos livros da Lise Bourbeau. Ela é uma sabedora sensacional, né? E aí ela fala muito sobre essas máscaras. Então, e sobre essas feridas que quase 100% de nós temos, rejeição e abandono. Não é necessário você se encaixar em todas, mas existe. Não é necessário você ter todas as características de todas, mas é possível, né? Eu disse num vídeo qualquer atrás, eu acho que falando, enfim, não sei, tá por aí. Falando que eu descobri recentemente foi tipo mês passado, que eu tenho traços da ferida da humilhação. O que eu tenho que fazer? Olhar para ela. Catar aqui na minha sombra, nas minhas sombras, essa partezinha ou essas características que deram uma formaçãozinha de uma máscarazinha aí de masoquista. Então, cada ferida
ela forma uma máscara. A gente se mostra através dessas máscaras. A rejeição vem com a máscara do escapista, aquele que sempre foge, aquele que não sabe receber amor, carinho, ajuda. Gente, fica refletindo e eu não consigo enxergar. E aí fica escuro, não sei mais o que eu faço. Então a rejeição vem com a máscara do escapista, aquele que não sabe receber. O abandono vem com a máscara do dependente, aquele que vai fazer tudo para agradar, vai esquecer de si próprio. Tudo e todo mundo é mais importante do que a própria pessoa. Vai ser uma pessoa que vai fazer tudo para todo mundo, a salvadora, porque ela tem medo de ser abandonada de novo. E quem é isso? A criança interior ferida dela, que se sentiu abandonada lá na primeira infancinha ali. Vai ser aquela pessoa dependente em tudo. Chicletinho. A ferida da humilhação vem com a máscara do masoquista, mas não é aquele masoquista sexual que a gente conhece, né? Que a gente vê aí. Não, aqueles das roupas de colada, que se amarram todo, não. É um outro tipo e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. A ferida da traição vem com a máscara do controlador, aquela pessoa rígida. A máscara do masoquista é aquela pessoa que praticamente humilha a si mesma para não ser humilhada pelo outro. Então ela causa dor, sofrimento nela, para ela. Ela se faz de palhaço para não ser humilhada por outros. Olha, controlador. Todo mundo conhece alguém que é, né, general, que é o bambambão, que quer controlar tudo o tempo inteiro, né? Quem tem em casa aquela pessoa que quer fazer tudo que se alguém for fazer alguma coisa tem que ser daquele jeito, na hora que quer, do jeito que a outra pessoa quer. A ferida da injustiça vem com a máscara do rígido. Existe o controlador, que foi a traição, a ferida da traição. Então vai querer controlar tudo. Aquela namorada, aquele namorado que quer tomar conta de tudo, a roupa que você veste, os amigos que você tem, onde você vai, com quem você fala, no telefone, né? A injustiça vem com a máscara do rígido. E rígido já fala por si só, né? Então, a importância da máscara, ela é proporcional ao tamanho, ao grau da ferida. Uma máscara representa um tipo de pessoa com o caráter que lhe é próprio, pois numerosas crenças serão desenvolvidas e influenciadas em atitudes interior e comportamento da pessoa. Incorporamos uma máscara somente quando queremos nos proteger. Estão conseguindo entender um pouquinho de tudo que eu falo em todos os meus vídeos? É isso. A gente coça. Nos proteger. Quanto maior a ferida, mais intensificamos o uso das máscaras. Se uma pessoa percebe uma injustiça, um exemplo. Se uma pessoa percebe uma injustiça numa situação ou sente que vai ser injustiçado, logo veste sua máscara de rígido. Então, né, essa pessoa que tem essa ferida sente que de alguma forma vai ser injustiçada, em qualquer ambiente,
ela vai ser aquela pessoa que vai se defender antes de qualquer coisa, porque ela acha que vai ser injustiçada. Então, ela vai bater o pé dela ali, vai brigar com todo mundo para não sofrer aquela dor de novo. Nosso corpo físico nos mostra como essas feridas estão se mostrando em nossa vida. E aí eu acho que eu falei lá no começo também, né? Que existem características físicas que falam sobre as nossas feridas. Comportamentos, características físicas, tudo isso. E aí a gente fica por aqui, até porque já faz 40 minutos que eu tô falando. E a minha filha falou que eu falo muito. Falo mesmo. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro. Dúvidas, sugestões, se vocês quiserem que eu complemente de uma outra forma ou com algo mais. Quarta-feira que vem a gente fala sobre a primeira ferida, a ferida da rejeição, tá? Mas sobre esse vídeo, deixem aí nos comentários. Eu deixo os comentários aí ativados. Deixa o joinha. Vamos falando sobre isso tudo. Que se vocês prestarem atenção, o negócio inteiro se mistura. E aí estamos nós aqui sobrevivendo através do nosso ego, da nossa inconsciência, da inconsciência coletiva, do nosso medo de ser rejeitado no nosso clã. Certo? Tô eu me ajeitando, né, gente? É porque tá calor, tudo tá me incomodando. Certo? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, espero que tenha acendido uma luzinha aí, como foi a frase da não reação para mim. Então, deixa aí nos comentários se ficou um pouquinho claro, qualquer dúvida. Se inscreve no canal, chama o amiguinho para assistir, né? Compartilha o vídeo aí com quem você ama, com quem você não ama, então compartilha mais ainda, tá certo? Beijo, gente. Amanhã a gente tem cartinhas. Até mais. Aqui já é noite, já deve ser 8 e pouca. Enfim, foi a hora que deu, gente. Desculpa. Amanhã temos cartinhas. Beijo.